Salve galerinha! Voltamos aí para falar de fundos de investimento, módulo 5 do nosso preparatório. Outro assunto importante para o nosso bate-papo e para sua preparação é entender que existe aí dinâmica de suspensão de aportes e também de resgate, como nós começamos a falar na última aula. Alguns fundos aí o administrador pode suspender aí para novos aportes, ou seja, mesmo que você já seja cotista do fundo, ele suspende aí temporariamente, ou às vezes por tempo indeterminado, novos aportes, porque o gestor acredita que talvez o portfólio já esteja bem amparado, que já tenha aí um bom volume de recursos e mais recursos nesse mesmo fundo possam aí dificultar a gestão dele, e ele suspende aí por um período os aportes para esse novo fundo. Eu particularmente já vivi isso, ter aí um fundo que estava tendo um bom desempenho e daqui a pouco queria fazer novos aportes, ele estava fechado para novos aportes, sem um período específico aí onde ele pudesse aí ser retomado esses novos aportes, e isso é permitido dentro da legislação sem nenhum problema, é o que você precisa entender para sua prova. Outro ponto importante é que em casos excepcionais é possível que o gestor também, o administrador do fundo, suspenda aí os resgates, ou seja, imagine aí num período de forte crise, vamos imaginar recentemente nós vivemos aí a realidade da pandemia aqui no Brasil, imagina aí um fundo de investimento que talvez tenha um prazo de cotização maior, ou esteja aí com alguns ativos específicos, principalmente renda variável, como nós vivemos ali no ano de 2020, e os cotistas, pelo receio do mercado, com quedas constantes, na própria bolsa de valores e no valor das ações, eles começam a solicitar resgate. E se você lembra bem da dinâmica de aplicação e resgate, quando alguém aplica, o gestor vai lá e compra novos ativos. Quando alguém resgata, o gestor tem que vender ativos para poder disponibilizar esse dinheiro para quem está solicitando esse resgate. Se muitas pessoas começarem a solicitar o resgate aí dos seus ativos, dos seus recursos, num momento aí de baixa, o gestor pode aí ter dificuldade aí de liquidez, de vender os seus ativos, ou também pode ter dificuldade em fazer caixa para cobrir todos esses resgates por conta aí desse cenário. São casos excepcionais e é isso que você vai se concentrar para sua prova. Existem sim casos em que o administrador pode aí suspender os aportes e também casos excepcionais em que ele pode suspender o resgate e ninguém mais pode resgatar desse fundo. Quando ele faz a suspensão de aportes, nenhum novo cotista pode aportar, e a regra tem que ser para os atuais também, que não podem fazer novos aportes, não podem aí comprar novas cotas desse fundo de investimento. Na próxima aula a gente continua esse assunto. Essa foi uma aula mais tranquila para dar aquela relaxada, assim você toma uma aguinha e volta firme aí para nossa próxima aula do preparatório CPA 10 gratuito da Francesca Educação Financeira.